Boa noite, irmãos. Nós estamos começando nossa reunião de oração hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto. Convidamos a você, sua família, a ter agora um momento de reflexão da palavra de Deus e depois nós passaremos um tempo em oração. E desde já queremos dizer que a partir de domingo que vem, na Escola Bíblica Dominical, às 9h30 e o culto à noite, às 19 horas, estaremos retomando as atividades. Campinas, nós já podíamos fazer isso desde o mês passado, quando Campinas estava na fase laranja, mas esperamos passar para a fase amarela e agora com uma novidade. Dado aos acima de 60 anos a participar se assim desejar. Então, se você, irmã, tem acima de 60 anos e quiser estar conosco, a decisão é sua, tá bom? Converse com seus familiares, seus filhos, ou tome a decisão por conta própria, tá? Mas estaremos de portas abertas, respeitando os devidos protocolos, né? Máscara, álcool gel, sentar um pouquinho separado um do outro, sem aglomeração no final do culto. Então nós vamos retomando as atividades, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por poder abrir tua palavra, expor, e rogamos a tua bênção sobre ela nesse momento. Teu Santo Espírito possa nos ensinar por meio daquilo que vamos ler e estudar. Em nome de Jesus, amém. Então, continuando o estudo sobre o Sermão do Monte, o mais belo sermão do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler Mateus 5, versículo 21 a 26, e falarmos a respeito da letra e o espírito. Mateus 5, versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, continuando o estudo do Sermão do Monte, o Senhor Jesus aqui, nós entramos numa nova sessão do sermão, onde ele começa a expandir sua declaração, fazendo uma ligação entre o crente e a lei. Ele estabelece o contraste entre a sua exposição positiva da lei com o falso ensinamento dos escribas e fariseus. O que o Senhor Jesus Cristo faz é buscar mostrar a verdadeira justiça divina conforme concebe a si mesmo e a outros o contraste com aquilo que é ensinado e praticado pelos escribas e fariseus. Essa é a análise do ensino que precisamos ter em mente. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele está contrastando o que a lei que foi dada a Moisés diz e o que os fariseus e escribas ensinavam. E ele quer nos mostrar qual é a maneira correta de atender aquilo que a lei dada a Moisés ensina. E aqui ele faz isto dividido em 6 declarações, da quais nós vamos começar a meditar essa noite, e as próximas quintas-feiras nós daremos andamento. Do versículo 21 ao versículo 48, ele se ocupa em oferecer a verdadeira exposição da lei. A primeira delas é no versículo 21, ouviste que foi dito, não matarás. A segunda dela está no versículo 27, ouviste que foi dito, não adulterarás. A terceira no versículo 31, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. A quarta, versículo 33, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Versículo 38, a quinta declaração, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. E a sexta, no versículo 43, ouviste que foi dito,
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. São essas 6 declarações que o Senhor Jesus faz. O que o Senhor Jesus Cristo tem em mente aqui é salientar princípios comuns dessas 6 declarações, a fim de frisar as particularidades de cada uma delas. Em outras palavras, Jesus ele quer estabelecer princípios, então ele começa a exemplificar esses princípios. Ouviste o que foi dito, não matarás. E ele então vai exemplificar isso. Ele faz isso por meio de ilustrações. Sabemos que um bom ensino é reforçado por ilustrações. Temos maior proveito quando ouvimos uma explicação de algo e uma ilustração vem a seguir. Então nós retemos com maior facilidade aquilo que está sendo ensinado. A maneira que o Senhor Jesus se dirige aos ouvintes dizendo, ouviste o que foi dito, tem como intenção chamar a atenção dos seus ouvintes para aquilo que ele iria começar a ensinar. E o pano de fundo é a lei de Moisés. Jesus ele não estava aqui inventando nada novo. Nós já falamos disso em estudos passados, que Jesus ele veio cumprir o que a lei e os profetas diziam a seu respeito. Não é nenhuma novidade que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, mas ele está fazendo um contraste, contrastando a falsa interpretação da lei de Moisés dada pelos escribas e fariseus e apresenta agora então o contraste é com a autêntica a veracidade da lei que é oferecida por ele mesmo. Então ele pega o que a lei diz, ele mostra o que os fariseus e os escribas estão ensinando e faz o contraste com o que de fato a lei quer ensinar. Então nós vamos fazer isso nessas e nas próximas noites. Os fariseus e os escribas, eles sempre foram culpados de reduzir o sentido da lei. E quanto a isso, nós temos o Senhor Jesus ilustrando o que foi dito com o que era feito. O versículo 21 diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Sabemos que um dos 10 mandamentos é esse, não matarás. Qualquer judeu, até mesmo menos atento, menos instruído, sabia disto. Os fariseus ensinavam esse mandamento. Então, qual que é a crítica? Ou qual é o problema que é trazido aqui? É que eles haviam acrescentado algo no mandamento, dizendo, não apenas não matarás, e eles completavam, e quem matar está sujeito a julgamento. Talvez você possa objetar dizendo que, mas é isso mesmo, quem matar está sujeito a julgamento. Basta ler, por exemplo, Números capítulo 30, versículo 35, ou melhor, Números 35, versículo 30, Números 35, versículo 30, nós vamos ler isso. Todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Então, você pode dizer, olha, mas o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, qual é o erro aqui? Se a pessoa matar e 2 testemunhas depor, ela será julgada e condenada. O grande problema é que os fariseus e os escribas faziam aquilo que muitas igrejas fazem hoje. Pegam 2 textos e criam uma doutrina nova, e muitas vezes uma heresia. A intenção era boa, mas se cria confusão. É como quando você aprende filosofia, pega 2 premissas, a primeira e a segunda, e se cria uma conclusão óbvia. Então, por exemplo, o clássico é dizer, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Então, qual que é a conclusão óbvia? Sócrates é mortal. Não há erro nisso. Mas você quer pegar 2 premissas e criar uma heresia? Jesus é Deus. Isso é correto.
Maria é mãe de Jesus? Também é correto. Então Maria é mãe de Deus? Não, não é. Porque você está esquecendo de dizer que Jesus é Deus, mas se fez homem encarnado. E ele, de maneira humana, foi filho de Maria. Então se percebe que você pode criar, por meio de duas premissas, uma heresia, um erro. E no caso judeus, pegaram dois textos verdadeiros, não matarás, e quem matar e for a julgamento deve ser condenado. E aí então eles criaram suas próprias regras. Nós vamos ver aonde está o problema logo logo. Aqui quando eles acrescentam algo ao mandamento, né, juntando essas duas porções do Antigo Testamento, de modo que eles reduzem o sentido do mandamento. O mandamento é não matarás. E então, como se o mesmo não matarás envolvesse apenas um caso de assassinato efetuado. Aí, eles adicionam a segunda parte do versículo, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Quando se faz isso, eles condicionam, e aí que está a crítica do Senhor Jesus Cristo, eles condicionam o julgamento ou a punição aos magistrados. Na verdade, eles dão mais peso à decisão do magistrado do que ao que a lei está dizendo. Eles estão reduzindo o homicídio ao julgamento humano. Eles deixam de lado o juízo divino. Em suma, eles ensinam assim, que se alguém matar outra pessoa, ela corre o risco de ser julgada, de ser castigada por um magistrado civil. Eles nunca mencionavam o juízo divino por trás dessa lei. Eles apenas, e para eles importavam apenas e enalteciam apenas o julgamento num tribunal local. Isso é o que importava para eles. Então, tudo se reduziu a uma questão legal, uma questão de mera letra da lei. Matou, vai ser julgado e vai ser morto. E como se isso fosse o mais importante. Ou seja, o assassino sofrerá determinadas consequências pela magistratura de alguém, porque é isso que a lei diz. Jesus retruca isto dizendo que não é assim. E ele faz isso justamente no ponto em que eles poderiam perceber o conceito inteiro da justiça da lei. Ao reduzir as limitações que eles mesmos criaram, eles estavam deixando, como eu já falei, de lado o juízo divino. Eles abandonaram os requisitos da lei, ficando contentes e satisfeitos com os resultados dos seus acréscimos. E reduzir o cumprimento da lei ao mero julgamento do homem é querer substituir os preceitos de Deus pelos preceitos deles, pelos preceitos humanos, pelos seus próprios preceitos. Então, a mera letra não pode substituir o espírito da lei. A lei diz, não matarás. Mas isso não significa apenas não cometer homicídio. Fazer isso é reduzir a lei à mera letra. E Jesus então adverte de que podemos ser culpados de assassinato quando também iramos sem motivo, é o que nós lemos aqui no versículo 22, porém eu vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o teu irmão está sujeito ao julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal, e quem chamá-lo de tolo está sujeito ao inferno do fogo. Então o Senhor Jesus ele amplia, fala, olha, vocês acham que é só uma pessoa que mata literalmente alguém que está sujeito a julgamento? Eu digo mais. Qualquer um que no seu coração se irar sem motivo, qualquer um que em seu coração
insultar o seu irmão ou chamá-lo de tolo, e nós vamos ver o significado de tolo logo logo, da mesma forma essa pessoa deve ser julgada. Da mesma maneira, ela deve ser levada ao tribunal. E não só porque matou, literalmente, alguém. Então, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo o seguinte: não pensem que vocês são assassinos apenas quando matam alguém. Mas ao irar ou insultar uma pessoa, vocês são tão culpados quanto alguém que efetuou um assassinato real. E venhamos e convenhamos, sejamos sinceros. Quem não é culpado de tal pecado? Quem nunca desejou a morte? Quando você falou que dá vontade de te matar, você está desejando a morte de alguém. Quem nunca irou sem motivo? Quem nunca insultou um irmão? E irmão aqui não é apenas irmão de sangue, são o nosso semelhante. Todos nós somos culpados de assassinato. A tragédia é que perdemos de vista esse conceito espiritual. Então, se eu não matar, eu não pequei. Esse é o problema que os fariseus estavam enfrentando. Não, eu não matei, mas eu desejei a morte. Ou pior, quando sabemos que alguém morreu e falamos, bem feito, teve o que merecia. Você está sendo assassino da mesma forma, segundo o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui. Então, quando toleramos a ira no coração, quando nós nos tornamos culpados disto, né? Quando desejamos, insultamos ou desejamos a morte de alguém, nós somos culpados. À vista de Deus, isso equivale a homicídio. Odiar, nutrir ressentimento, ter esse sentimento desagradável e maligno para com outra pessoa é idêntico ao homicídio. E nós não escapamos disso. Todos somos assassinos. A ira guardada no coração contra qualquer ser humano é extremamente irrepreensível aos olhos de Deus. Deus repudia isto. A ira, como ele disse, sem motivo, né? Tem aquela ira, a gente chama de ira santa, né? Quando iramos de maneira correta. Mas a ira sem motivo, Deus, ele repreende. É repulsivo aos olhos de Deus. E infelizmente é isso que muitos de nós fazemos, não apenas uma vez na vida, mas várias vezes em nossas vidas. E mais ainda, o Senhor Jesus Cristo diz aqui que nós não devemos insultá-lo. Olha o que ele diz no versículo aqui. Todo que proferir insulto, quando abrimos a boca para insultar um irmão, estamos sujeitos a julgamento. E ele ainda diz, se você chamar ele de tolo, você está sujeito ao tribunal e ao inferno de fogo. Por chamar alguém de tolo, e essa semana mesmo, brincando com um amigo, chamei ele de tolinho. Mas aqui tolo não é no sentido de ingenuidade. Algumas versões trazem a expressão raca, que significa sujeito indigno. Então não é um tolo, uma pessoa inocente. É quando você diz para a pessoa, você é insignificante, você é indigno. Isso denota desprezo. Desculpa, isso Deus, o Senhor Jesus Cristo fala que não agrada a Deus. Denotar desprezo por alguém, segundo o Senhor Jesus explica, é algo terrível aos olhos de Deus. Então, quando você chega para alguém e fala, quem é você, o seu insignificante? Ou até às vezes, muitos falam assim, coloque-se no seu lugar, né? Querendo dizer que a pessoa é insignificante. Quantas vezes nós já fizemos isso? Estamos sujeitos ao julgamento também. Aos olhos do Senhor, não há ninguém isento de tal pecado. Somos todos culpados desse pecado. Os versículos 25 e 26, ele nos ensina o caminho que deve ser seguido quando sentimos o peso da culpa desse pecado. Ele diz, primeiro ele fala no versículo
23, 24, se você está lá levando uma oferta ao Senhor no altar e lembra que tem algo contra o teu irmão, vai lá e reconcilia com ele. Então ele fala, né, deixa a oferta no teu altar, vai reconciliar-se com ele, volta e faz a tua oferta. Aí no versículo 25 ele diz, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagar o último centavo. Então o Senhor Jesus Cristo, no versículo 25 e 26, ensina qual é o caminho que deve ser seguido. Devemos agir imediatamente, buscando restaurar a comunhão interrompida. O versículo anterior também, 23 e 24, fala isso. Se você quer estar levando uma oferta ao altar, lembre que tem algo com o teu irmão, restaure com ele a comunhão. Se acerte com ele. Esse é o caminho que devemos seguir. Porque como vamos entrar na comunhão com Deus se não temos comunhão com o nosso irmão? Como eu posso querer dizer que amo a Deus que não vejo, conforme o próprio Senhor Jesus nos ensina? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que não vejo e odiar o meu irmão? Então, nós devemos entender que o caminho a ser seguido é da restauração, da reconciliação. Quem é o nosso juiz aqui? É o próprio Deus, não é o homem. Deus é o nosso juiz. E mais ainda, Ele é o nosso justificador, porque o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário o preço do pecado de cada um de nós. Ele nos assevera a reparar o erro, pagar a dívida, e quando não fazemos isso, nós seremos culpados do pecado. Porque se o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, nós devemos perdoar aos nossos irmãos. Que nós possamos ter em mente que aquele que perdoou os nossos pecados, reconciliando-nos com Deus, Ele mesmo pede para reconciliar-nos com os nossos irmãos, a fim de que a nossa oferta de adoração possa ser recebida com aroma suave diante do trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa entender que não matarás não significa apenas tirar a vida de alguém, mas quando no nosso coração desejamos a morte de alguém, quando em nosso coração pensamos que foi bem feito fulano ter morrido, ou, como muitas vezes falamos, que morra mesmo, é melhor que morra, já foi tarde. O que nós estamos desejando? A morte de alguém. Então nós estamos sendo assassinos dessas pessoas. O que o Senhor Jesus Cristo criticou e asseverou aqui os escribas e fariseus é justamente o fato deles só dizer, olha, se você matar, você vai ser julgado pelos homens e vai ser condenado. E o Senhor Jesus Cristo falou, olha, não matarás vai além disso. Primeiro que vocês estão tirando toda a autoridade divina e colocando na mão de uma magistratura. Segundo, que se você tentar no teu coração desejar, odiar, irar-se contra o teu irmão, você é tão assassino quanto aquele que apertou um gatilho, espetou uma faca ou fez algo, né? Matou alguém de alguma forma. E como eu disse, em nossa jornada cristã, acho que não foi uma ou duas vezes quando nós desejamos a morte de alguém. Somos culpados de assassinato. Temos a mão manchada de sangue, sim. Mas se você reconheceu Cristo como seu Salvador e o recebeu já como Ele, como seu Salvador, seu Senhor, reconheceu que seus pecados foram lavados na cruz por meio do seu sangue. Então confesse esse seu pecado. Reconcilie com o seu irmão. Acerte a situação com ele. Então você pode entrar na presença de Deus para adorar com o coração e com uma mente livre
limpa, porque você está reconciliado com Deus e com seu irmão. Vamos orar? Senhor Jesus, confessamos que muitas vezes nós cometemos o pecado de assassino, porque muitas vezes desejamos a morte de pessoas, ó Pai. E quão pecador nós somos, e quanto precisamos do Teu perdão, para que nós possamos estar entrando na Tua presença e adorar de fato, de verdade, ao Senhor Jesus Cristo, reconciliados com os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber e a entender e a praticar o que o Senhor está ensinando. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ter agora um momento de oração. Os pedidos estão colocados aí no grupo direto do gabinete e que você possa também passar um tempo aí com a família, orando um pelos outros. Amém? Deus abençoe e até domingo na Escola Bíblica Dominical.